O Palestra em Casa começa agora. E hoje vamos acompanhar o Encontro da Cultura Espírita, com Jeter Giacomini, Maria Isilda Neto e Aguinaldo Cardoso, falando sobre o seu novo livro, O Caçador de Espíritas. Nosso boa noite a todos. Nosso boa noite a todos que nos ouvem também pela Rede Boa Nova de Rádio e a você que nos vê pela TV Mundo Maior. Bom, o Encontro com a Cultura é uma das atividades do Centro Espírita Nosso Lar, que contempla a oportunidade de nós trazermos aqui pessoas que, por seu compromisso com a doutrina espírita, se dedicam intensamente às atividades espirituais. E mais uma vez, então, nós estamos aqui com este objetivo primeiro e principal. Já há algum tempo também, a coordenação espiritual da casa convida, os meios de comunicação da Fundação Espírita André Luiz para abrir o ano. Então, hoje, eu, representando aqui o Nova Consciência no rádio e na TV, e a Maria Isilda também, representando o Rádio Revista André Luiz, que ela ancora com um grupo de companheiros também, e faz o Repensar pela TV Mundo Maior. Nós estamos aqui com este objetivo, então, de trazer um conteúdo que nós sempre entendemos de grande importância para aqueles todos que nos sintonizam e também agora aqui presencialmente, que nos veem aqui com todos vocês. Então, Maria Isilda agora então vai falar um pouquinho sobre cumprimentá-los e também falar do nosso convidado. Quem é o nosso convidado? Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. A vocês que estão aqui conosco e aos nossos ouvintes da Rádio Boa Nova, ouvintes queridos também, que apesar de não estarem aqui conosco, sintonizam-nos, dando o prazer da sua companhia, assim como vocês. Na verdade, hoje é um reencontro, porque todos os anos estamos aqui, fazendo este trabalho, e é uma alegria muito grande reencontrá-los neste momento em que nós temos a oportunidade de trocar experiências, de aprender, mas ao mesmo tempo de trocar experiências com um companheiro que vem de longe e que traz a sua experiência para dividir conosco. Nós vamos associando essas informações, juntando, e nos beneficiando com tantas informações e vamos melhorando assim o nosso viver, o nosso conviver. Então, nós estamos aqui hoje agraciados, E nós vamos então falar um pouquinho desse convidado querido, que eu também estou conhecendo hoje, pessoalmente, só conhecia pelos livros, Então, nós vamos falar um pouquinho dele. Aguinaldo Cardoso nasceu em São José da Laje, no estado de Alagoas. É advogado e militar da Reserva do Exército. Reside em Olinda, Pernambuco. Conferencista espírita com intensa tarefa no Nordeste do Brasil. É trabalhador rotineiro do NEAM, Núcleo Espírita Aristides Monteiro, onde atua como dirigente nas sessões de desobsessão, além de lecionar nos cursos de educação mediúnica, onde ministra aulas sobre doutrinação. Além das palestras nos centros espíritas e da colaboração ao NEAM, participa de seminários, feiras de livros e encenações teatrais com temática espírita e também é autor consagrado da Mundo Maior Editora. Alguns dos seus livros: Matando a Morte, Os Sobreviventes, O Mediador, Lágrimas de um Louco, Suicídio, A Sombria Trilha da Ilusão, O Anjo Negro, Alô, é do Mundo Espiritual, e o mais recente livro, que é O Caçador de Espíritas, que hoje nós vamos ter como o tema base da nossa conversa. Então, eu também tenho a grata satisfação de apresentar a vocês Aguinaldo Cardoso. Boa noite. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. É uma honra. Eu devo isto à editora Mundo Maior, que é a minha editora, que acreditou e acredita no meu trabalho. Eu só tenho que agradecer, principalmente ao pai, porque eu sempre achei isso, assim que eu conhecia a doutrina espírita,
que aqueles que têm a oportunidade de ler um pouco mais, de aprender um pouco mais, eles têm a responsabilidade moral de dividir isso com os outros. É o que eu pretendo, venho tentando fazer com os meus livros. A minha experiência, o meu trabalho. Às vezes, tempo na casa espírita não significa muita coisa, mas, no mínimo, experiência, sim. Então, eu já tenho 27 anos que sou espírita, há 25 eu trabalho na área mediúnica, mas alguma coisa me faltava. Então, a partir do momento que eu consegui publicar o primeiro livro, aí eu disse, era isso que estava me faltando. Eu tenho a obrigação, não que eu saiba muito, mas aquilo que eu sei, eu tenho que dividir com os outros. Porque nós sabemos que uma das coisas que a doutrina o tempo todo nos alerta é o orgulho e o egoísmo. Então, se eu sei e não divido, eu sou um egoísta. Mas, realmente, eu estou muito feliz. Todos os eventos de que participei até o momento foram maravilhosos, principalmente o seminário hoje pela manhã. Eu me senti realmente muito à vontade, houve uma receptividade muito grande. E eu estou muito feliz por estar aqui à disposição dos meus amigos. Posso fazer um rápido comentário? Você lembrou um detalhe. Em 2006, quando eu estive aqui, foi para o lançamento do livro Os Sobreviventes. Aconteceu uma coisa interessante. Na realidade, o mediador, que saiu no ano seguinte, era para ter saído em 2006. Aí, acho que é Eurípides, na época era o editor. Aí ele ligou para mim. Aí ele disse, Aguinaldo, eu sei que é para sair o mediador, mas por algum motivo eu quero colocar Os Sobreviventes. Posso? Eu digo, pode. Mas que um mês depois houve aquele acidente da TAM. Então, inclusive lá na minha terra, algumas pessoas estavam envolvidas, perderam parentes, identificava muita coisa que estava ali, aquele desespero, aí começou a ler o livro. Então, de alguma forma, eu acho que a espiritualidade deu um toque para o Eurípides, que ele, normalmente ele não faz, porque um livro estava na frente. Então, eu acho que é como ele falou, não há acaso, nós sabemos que não existe acaso, né? Uma outra questão, há espíritos que se manifestam pedindo para que enviemos mensagens para familiares com telefone e até endereço. Como devemos proceder num caso desse? Esse é o tipo de pergunta mais fácil que existe. Porque é fácil pelo seguinte, porque nós já tivemos algumas experiências nesse sentido. Certa vez, vou contar um caso rapidinho, é a forma de responder. Chegou uma irmã desencarnada, desesperada, chorando. Pelo amor de Deus, meu pai está vivo. Ela sabia que estava morta, desencarnada. Eu morri num acidente, eu não lembro bem quem é que ela tinha desencarnado. Meu pai, fulano de tal, por favor, anote. O doutrinador foi e anotou. Ele está no hospital tal, um hospital conhecido lá do Recife. Apartamento tal, tal andar. Disse a doença, o médico que o atende é doutor fulano, fulano de tal, esse médico está matando meu pai. Porque ao invés de prestar socorro a ele, de noite, quando ele está de plantão, ele vai lá para o carro se drogar. Pelo amor de Deus, façam alguma coisa. Quando nós acabamos a nossa reunião, nós sempre fazemos uma mesa redonda. Aí eu saio perguntando se tem alguma coisa a comentar. Não todas as comunicações, senão a gente vira à noite, mas aquelas que ensejem algum conhecimento, alguma dificuldade. Aí, Aguinaldo, e aí? Eu disse, não vamos fazer nada, lógico. Aguinaldo está matando o pai dela. Desculpe, agora vou murchar um pouquinho a bola das mulheres. Principalmente as mulheres sensibilizadas, mais do que os homens, né? Aguinaldo, é o pai dela. Eu disse, olha, nós sabemos que a coisa não acontece dessa forma, não. Vejam bem a consequência. Minha mulher, inclusive, ficou contra mim, né? Passou 2 dias sem falar comigo, porque eu não quis ajudar o pai da... Eu disse, olha, a espiritualidade não permite esse tipo de coisa. Você quer o quê? Que eu ligue para o hospital? Eu digo, um espírito chegou aqui dizendo que o pai dela está morrendo. Quer dizer, vão me internar. Mas teve uma pessoa que foi por trás e telefonou. Não havia paciente, não havia médico, não havia nada daquilo. Então, é normal chegar espíritos, uns falando sério, outros não, solicitando que nós levemos alguma orientação para os seus familiares.
A mediunidade permite a comunicação com os espíritos, que assim nos ajudam e trazem grandes lições de vida. Além de aprender, temos a oportunidade de praticar a caridade e crescer espiritualmente. No entanto, nem todas as mensagens que chegam a nós são de caráter elevado. Se não usarmos a razão sem interpretar e administrar melhor a comunicação, podemos nos enganar. Portanto, é necessário tomar cuidado com as informações que recebemos do outro lado, já que nem todos estão querendo nos levar ao caminho do bem. Vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Palestra em Casa. Apesar da mediunidade ser um dom divino, nem todas as mensagens que recebemos são verdadeiras. Por isso devemos prestar atenção para saber distinguir a intenção do Espírito que nos fala. Eu tive um amigo meu, um amigo do peito, era colega, advogado, era meu ídolo como ser humano e era católico, uma pessoa humana fora de série. Eu aprendi muito com ele sobre a vida. E ele desencarnou. Aí foi na época que eu parei de advogar, até por conta disso também. Algum tempo depois, muito amigo dele, da esposa e da filha, ele veio na nossa reunião, uns 2 anos depois. Aí mandou me chamar. Eu conheci logo pela forma como ele falou comigo, que ele sempre me tratava de nobre amigo. Ele disse, pelo amor de Deus, peça a minha mulher, aí disse o nome, e a minha filha, que parem de fazer o que estão fazendo. Porque ele havia cometido um erro muito grande. Ele não aprendeu a esposa nem o filho a pescar. Já dava o peixe pronto. Então eles não sabiam nem preencher um cheque. Porque ele é aquele cara que resolvia todos os problemas. Aí o que é que aconteceu? Quando ele desencarnou, é aquele velho egoísmo que às vezes está lá dentro, aí vem à tona. Ao invés de dizer, puxa, meu pai não sei o quê, aí vem, pai, você não podia ter feito isso, você me deixou na pior. Ou então, a esposa com o marido, você não podia ter morrido agora, o que vai ser da minha vida? Ou seja, está pensando nela. E outra coisa, estava pondo em dúvida o médico. Disse assim, olha, a cirurgia que foi feita nele. Olha, foi um erro médico e o que acontecia? Ele disse, olha, Agnaldo, ele falando para mim, quando eu estou me recuperando, não lembro se ele falou o nome da colônia, que eu vou para um nível mais elevado de conhecimento e tratamento, quando eu vou no caminho, que elas fazem isso, a minha ferida abre, lá no mundo espiritual. Então, por favor, peçam a elas para acabar com isso. Aquela lamentação, você não devia ter morrido, você não sei o quê. Então, esse intercâmbio é a coisa mais normal e natural do mundo. Então, o que nós temos que fazer, e aqueles que trabalham na área mediúnica sabem, é toda a informação que vem do lado de lá, e não interessa se disser que é Jesus, São Pedro, seja lá quem for. O que interessa é o conteúdo. Então, tudo tem que passar pelo crivo da razão. Então, há pessoas, e vocês sabem disso, que se chegar um irmão e disser, ó, você foi uma rainha, a pessoa acredita na hora. Dizer, ó, Jeta, você foi um gari. Tem certeza? É verdade. E outra coisa, ainda tem um detalhe muito importante que isso me incomoda muito. Nós não valorizamos prata da casa. Se chegar um indiano com um turbante, um rubi, e disser que você está doente, você acredita. Se chegar um brasileiro aqui de São Paulo, ó, você está meio doente, ele diz, isso aí é um charlatão, está mentindo. Quer dizer, se é de fora, então nós valorizamos. Gente, isso aí eu vejo, eu não estou chutando, eu vejo nas reuniões mediúnicas lá. E quem trabalha sabe disso. Então nós temos que ter muito cuidado com toda e qualquer informação que chega do outro lado. E elas chegam sempre, constantemente. Aguinaldo, outro destaque que eu achei muito interessante no livro, dentro das situações criadas, os grupos envolvidos, há um personagem que é a liderança de uma tenda de Umbanda, né? E é muito interessante que lá, de alguma maneira, mostra um fato. Acontece, nós temos
existe um intercâmbio até muito saudável entre espíritas e umbandistas, quando eles efetivamente não estejam cristalizados em certas posições, ou então em certos preconceitos. Qual foi o seu objetivo? Porque uma parte dessa trama envolve essa questão. Eu cheguei, inclusive, a comentar alguma coisa hoje de manhã, no seminário, sobre isso. É porque eu simplesmente não consigo aceitar que nós façamos seleção da seleção. Então, quando chega, por exemplo, entidades da Umbanda, há a casa kardecista que não gosta. Eu já vi dirigente de grupo, quando chegar, por exemplo, um preto velho, dizer, manda embora, chega para o doutor, manda embora que aqui não é o lugar dele. Então, eu acho isso um absurdo. Isso é um absurdo, isso é falta de caridade, é falta de qualquer coisa. Então, nós temos que ouvir qualquer irmão que chegar, independente de qualquer coisa, qualquer credo, sexo, cor, não nos interessa. O nosso trabalho é ajudar, é orientar. Infelizmente, inclusive no Nordeste, é um pouco acentuado isso. Agora, por que acontece isso? Porque, infelizmente, alguns colegas da Umbanda, eles acham que dizer que são espíritas dá status. E alguns colegas nossos espíritas querem ser a elite, a elite do mundo geral, do espiritismo, da parte da espiritualidade. Pronto. Então, isso cria um problema. Eles não são espíritas, eles são espiritualistas, e isso não é demérito nenhum. Cada um na sua situação. Eu comentei hoje, de manhã no seminário, que muitas vezes nós trabalhamos em parceria com a Umbanda e não sabemos. Muitas vezes a entidade chega aqui calminha porque levou um aperto lá. Porque o nosso aperto aqui é um aperto de mão, é um abraço, é um convencimento. Lá, como eles são mais ligados às coisas da natureza, então, às vezes, eles têm um certo rigor. E isso nos ajuda, muitos nem sabem disso. Eu tenho o maior respeito, o maior carinho, e eu quis, quando eu coloquei no livro, acho que é o pai Rivadavia, se não me engano. É o pai Rivadavia de Olinda, que por sinal é um amigo meu, é dirigente de um grupo de psicofonia lá. E ele vai adorar. Eu coloquei para mostrar, para aqueles que ainda têm alguma dúvida, que pode sim haver uma convivência pacífica, tranquila, desde que haja respeito mútuo, independente de religião. O orgulho é prejudicial ao bom andamento dos trabalhos mediúnicos. O médium é o meio pelo qual a comunicação se dá e precisa ter responsabilidade. Os médiuns que se deslumbram com as mensagens que recebem podem ser vítimas de espíritos que procuram se divertir às suas custas ou desviá-los dos objetivos. Aqueles que selecionam os espíritos que vão ajudar não estão agindo bem. Vão contra a proposta do trabalho, já que a caridade não tem preferências ou exceções. Voltamos já, fique conosco. O Palestra em Casa está de volta. Fazendo parte do Clube Amigos da Boa Nova, você pode contribuir para a divulgação da doutrina espírita. É só ligar 0800 12 18 38. A responsabilidade de um médium é muito grande. Por isso é necessário estudar, ter disciplina e usar a razão para conseguir bons resultados. Você falou do aperto, mas também do alívio, né? Porque muitas situações em que há necessidade de intervenções energéticas, essas coisas, gostaria que você comentasse também. Não, aí eu não posso realmente me aprofundar, porque eu não tenho conhecimento suficiente para isso, seria na base do achismo. Como é que funciona? Eu fui uma vez, por mera curiosidade, por sinal fui expulso, inclusive, só que não era uma umbanda séria, eu pensei que era, e depois me disseram que não era, era uma misturada danada lá. Eu fui expulso porque, quando eu estava falando,
ou melhor, quando ele estava se apresentando, aquelas músicas, aquelas coisas, eu cruzei os braços. Aí o pai, alguma coisa lá, aí disse, manda aquele cara ali descruzar os braços, que ele está cortando as correntes aqui. Eu descruzei. Eu estava querendo ver como é que era. Eu já tinha percebido que ali não tinha nada de umbanda séria, mas eu não ia sair no meio, era uma falta de cortesia. Mas não demorou muito, ele mandou um outro rapaz lá, disse, diga a ele que vai embora, que ele está atrapalhando os trabalhos da gente aqui. Não sei como eu estava atrapalhando. Nós sabemos que a forma como nós trabalhamos é diferente da dele. Então, o processo que eles utilizam como eu disse, eu não estou afirmando porque eu não tenho conhecimento para isso, seria leviandade da minha parte dizer uma coisa que eu não tenho certeza. Mas eles são um pouco mais ríspidos, vamos dizer assim, do que a forma como nós trabalhamos. Tipo assim, quando chega um obsessor, na nossa reunião mediúnica, o nosso trabalho é um trabalho de convencimento. Nós não obrigamos deixa fulano, deixa ciclano. Nós não fazemos isso. E lá, quando chega um obsessor, eles voltam para correr. De modo geral, estou dizendo de uma forma um pouco grosseira. Só que eu acho errado, porque aquele irmão que foi botado para... ele volta. É diferente daquele que foi convencido do erro que estava cometendo. Agora, eu sei que eles são muito ligados às coisas da natureza, fitoterapia, que tem uma prática lógica, sabe-se disso, que ela funciona, mas eu não sei exatamente, em termos de energia, como é que eles trabalham lá. Não estou dizendo lá, estou dizendo no nosso próprio trabalho. Da mesma maneira que chega o Preto Velho, é essa colaboração que existe, não só do processo da defesa, da proteção, mas também de uma intervenção, até muitas vezes no perispírito, e atinge até o físico, dessas energias da natureza. É isso que eu quis dizer. Não, entendi. Agora eu entendi realmente, eu não tinha entendido a pergunta. Por exemplo, na nossa casa lá, quem faz a proteção das instalações uns índios, uns caboclos, alguma coisa nesse sentido. E na nossa reunião mediúnica, lá, não é muito frequente, mas de vez em quando vem uma entidade de Umbanda e depois nos é dito que era preciso. Porque aquele espírito, a pessoa que estava com alguma dificuldade, precisava da ajuda dele especificamente. Que a nossa ajuda, no momento ali, não seria muito adequada. Então, é aquilo que eu digo, é uma parceria que existe e a gente, às vezes, não valoriza. Mas vocês não se cansam, não, de me perguntar. Está chegando no final, está chegando. Espera aí que o programa vai terminar. Eu estou brincando, estou brincando. Essa pergunta que eu vou lhe fazer, talvez eu tivesse feito hoje pela manhã. Mas acontecem em alguns exercícios, né, práticos. Durante a aula de doutrina espírita, nós temos a aula de doutrina, teoria, e depois nós temos uma prática mediúnica, né? É um treinamento para depois esse aluno ir para um curso específico de mediunidade, para formar grupos mediúnicos, né? Então, lá na classe, acontece, até com uma certa frequência, o aluno que é médium ostensivo, em algumas situações, alguns espíritos que se manifestam, eles depois não conseguem se desligar dos sintomas, enfim. Eles ficam assim, presos a todos os sintomas que eles tiveram durante a passividade. E aí eles não querem mais ter essa prática, têm medo e falam, não vou mais, não quero ser médium, não vou mais fazer isso porque eu não consigo me desligar. Como que nós podemos ajudar essas criaturas? Não foi bem essa pergunta, você fez uma pergunta diferente de manhã, mas isso realmente acontece. Agora, eu acho que, às vezes, o erro é colocá-lo já para trabalhar. Talvez ele não esteja ainda devidamente preparado. Só também que tem o outro lado. Nós não podemos esperar que chegue uma situação ideal, porque assim não vai ter ninguém para trabalhar. A verdade é essa. Porque nós estamos constantemente aprendendo. Então, quando acontece isso, eu entendo que, na realidade, o médium, ele, digamos assim, ele se envolveu demais emocionalmente, então ele somatizou.
O espírito vai embora e ele fica com a doença do espírito aqui. Então isso acontece realmente. É aí que entra o dirigente. Porque eu costumo dizer, lá no meu grupo, eu digo, olha, duas coisas. Se você não confia na equipe espiritual que nos dirige, nem no seu dirigente, é melhor sair. Procure outro grupo, onde você confie mais no dirigente. Porque, às vezes, o dirigente é que tem que... Às vezes, não. Necessariamente, o dirigente do grupo é que tem que passar essa segurança para ele. Que isso é normal, que isso é natural, que ele vai aprender com o tempo a disciplinar, que ele vai se envolver menos. Até porque, isso é muito importante, eu acho, tem que haver, sim, um envolvimento emocional. Porque, senão, o espírito, ele está ali, pelo fato de ele não ter a carne, ele é muito mais perceptivo do que a gente. Então, ele está carente de carinho. A maioria carente de respeito, de amor. Então, quando ele pega um doutrinador que parece uma máquina, um robô frio, imparcial, isso prejudica o trabalho. Então, tem que haver um envolvimento emocional para ele sentir, puxa, esse cara está preocupado comigo. Essa moça, ela quer me ajudar. Só que, às vezes, por conta disso, há um exagero. Então, o espírito vai embora e ele fica com os problemas. Mas isso, nas vezes que aconteceu comigo lá, a gente resolveu, através de um passe dispersivo. Aí você não vai embora agora não, depois a gente vai conversar. Mostrar para ele que é uma coisa natural, que ele não é o único, que acontece com muitas pessoas, e que com o tempo isso aí vai diminuir. É como eu entendo. Outra coisa que eles têm um certo receio, e você comentou, da proteção da casa, né, da proteção da sala, da proteção do ambiente em que acontece o trabalho, ou a aula, ou a reunião, ou a palestra, enfim. Né? Eles não conseguem entender muito bem por que determinados espíritos que eles acham que não deveriam entrar, entram. Eles falam, mas como que é essa proteção? Eles furam essa proteção? Isso existe? Não, não existe, né? Furar a proteção, o espírito. Não, porque... Olha, isso aí tem que ser analisado de duas formas. Como eu entendo o seguinte, que existe a proteção, lógico que existe, vamos dizer a proteção de uma casa espiritual, ela existe. Eu comentei isso em algum lugar, eu fui com alguém aqui, que eu disse, por exemplo, de certa forma, a casa, não é o grupo, a casa, é criada uma rede, digamos assim, elétrica, para impedir o acesso de entidades que não estão ainda preparadas para serem ajudadas ou que querem apenas perturbar. A cerca é criada, mas só quem mantém a cerca ligada somos nós. Não são eles. Somos nós com as nossas ações, com os nossos pensamentos. Então, a partir do momento que dentro de uma casa espírita, os grupos entram em conflito, briga por cargo, por poder, crise de vaidade, de melindre, curto-circuito na rede. As entidades entram. Os espíritos benfeitores religam a rede, mas elas já entraram porque nós convidamos. Infelizmente, esta é a grande verdade. Então, algumas vezes a gente fica em dúvida, puxa, mas por que a equipe espiritual permitiu? Sempre vai haver uma razão. Às vezes, nós é que não estamos ainda preparados para entender a razão. Às vezes, é porque nós precisamos aprender. Às vezes, nós não conseguimos ajudar, entre aspas, para nós entendermos que precisamos estudar mais, precisamos saber mais. Gente, a gente só levanta se cair. Então, às vezes, como a gente já acha que está lá em cima, aí eles dão uma rasteirinha na gente, para a gente, uma crisezinha de humildade, que não faz mal a ninguém, aí a gente levantar. Então, eu entendo dessa forma. Bom, a gente está chegando ao final, finalmente. Estou começando a aquecer agora. Não, a gente continua, não é, gente? Não, estou brincando. Os trabalhos mediúnicos são protegidos pelos espíritos que os comandam, mas a energia do médium pode convidar espíritos inferiores para atrapalhar seu desenvolvimento. Assim, muitos desconfiam da proteção e da bondade daqueles que coordenam os trabalhos, sem desconfiar que podem estar contribuindo para isso com seus pensamentos. Nem sempre os médiuns são preparados para o que está por vir. Embora muitos estejam dispostos a contribuir, a boa vontade não é tudo. A disciplina é fundamental para que não haja problemas quando o contato estiver estabelecido.
Vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta. Na última parte do encontro com a cultura espírita, Aguinaldo Cardoso fala da importância da mediunidade e traz uma mensagem para os espíritas. Veja só. Não, a gente está realmente chegando. Aguinaldo, assim, você tem demonstrado isso nos seus livros, esse desdobrar da mediunidade no dia a dia, etc. e tal. Agora, assim, queria uma avaliação sua, né, da importância dessa mediunidade na sua vida. É claro que você já deixou isso, para a gente fechar mesmo aqui o programa, né, essa nossa atividade hoje, porque, evidentemente, o materialismo, né, eu diria assim, né, me aproveitando aqui da colocação da Isilda, na verdade, a mediunidade furou ou quebrou, né, o materialismo. E a grande missão colocada por Kardec do Espiritismo é acabar com esse conceito de separatividade, de morte, enfim. A mediunidade é o grande instrumento de comprovação da misericórdia divina, da imortalidade, enfim. O que você entende que nós espíritas poderíamos ou deveríamos fazer para ajudar a compreensão geral? Até porque está lá no Evangelho, logo no seu início, a grande missão dos espíritas é enfatizar, depois do amor, como eles estão dizendo lá, a questão da reencarnação, como uma lei biológica que é da natureza, e que demonstra, então, este prosseguimento da vida, né? Nós levantamos definitivamente o véu. Isso só foi possível, né, a mediunidade. Hoje a gente vê o infinitamente pequeno, com os microscópios eletrônicos, vemos o infinitamente grande, com os telescópios, né, de grande alcance, mas o outro lado, quem vê, é a mediunidade. Gostaria que seu comentário seu sobre a importância disso para a humanidade e o que nós poderíamos fazer enquanto processo de ensino, comunicação, para ressaltar ainda mais este valor. Bem, eu acho, tem melhorado bastante, mas eu acho o movimento espírita, como ela deixou bem claro a Isilda, eu não gosto de apontar, mas dessa vez eu vou fazer algo parecido. Eu acho, de modo geral, meio acomodado. Então, hoje está melhorando bastante. Se vocês observarem, é só ver os canais de televisão aí, que são horas com os pastores aí, divulgando, entre aspas, né? E eu acho que nós poderíamos divulgar mais, sair um pouco. Eu acho que nós, em alguns momentos, nós ficamos meio engessados. Eu estou generalizando, mas eu sei que muitas casas, aqui é um exemplo, isso aqui é uma cidade que funciona isso aqui. Eu não estou dizendo isso porque estou aqui, não. Se eu achasse que não era, eu ficava calado. Mas é uma cidade que funciona, porque estava conversando com o meu amigo ali, ele disse que a coisa vai crescer mais ainda por conta da televisão, de repetidoras. Então, eu acho que é isso que nós precisamos fazer. Eu acho que o espírita, foi excelente a sua colocação, porque nós nos contentamos em ser espíritas e nos esquecemos de dividir isso com quem não é. Tá bom, eu sou espírita, eu já sei que tem umbral, tem colônia, eu sei que vou voltar. E para. Aí você, às vezes, encontra pessoas que estão totalmente desnorteadas. Aí, a título de eu não quero violentar a sua crença, aí não fala nada. Você tem que falar, tem que conversar sim. Olha, eu tive uma experiência fantástica, quando eu estava no exército ainda. Existem umas barraquinhas no exército, pequenininhas assim, que só cabe 2 pessoas. Eu passei uma semana
dentro de uma barraquinha dessa, saía para os exercícios e voltava. Uma semana inteira. Quem era o meu parceiro? Um pastor evangélico. Não diga ave, não. Ele era meu irmão, meu amigo. Graças a Deus, nós sempre nos respeitamos. Então, passamos uma semana falando de religião. No final das contas, eu não consegui convencê-lo, nem ele a mim. Até porque ele já estava pensando, ele que me desculpe, mas eu vou ter que dizer isso, ele já estava pensando em sair do exército porque ia viver do dízimo. Verdade é essa. Não sei, perdi o contato com ele. Mas naquela ocasião, nós nos entendemos muito bem, nos respeitamos. Então, eu acho que a gente não pode se acomodar. Ah, eu estou bem, eu trabalho na Nosso Lar, Casa André Luiz, está ótimo. Gente, tem gente que daria nem sei o que para estar aqui. E não está aqui, às vezes por falta de um convite. Nós não podemos forçar ninguém, mas chega lá, olha, eu trabalho em tal casa. Por que não vai lá conhecer? Puxa, é tão pouco isso. Então, eu acho que é imperioso isso. A gente divulgue aquilo que nos faz bem, aquilo que a gente gosta, aquilo que é importante na nossa vida, que é um transformador realmente, nos transforma e de uma forma bem tranquila, bem calma, nós vamos assimilando. Então, eu acho que se a gente ficar calado, a gente está sendo egoísta. Então, eu acho que tem que difundir mais. O Espiritismo precisa ser melhor divulgado. Lógico que vai chegar o momento, não sabemos quando, daqui a centenas, milênios, que a religião que vai existir é a religião do amor. Não vai ter, na minha concepção, o Espiritismo, os valores continuam. A religião espírita, católica, não, é a religião do amor. É a humanidade como um todo. Cada um seguindo os seus princípios. A gente vê essa coisa pacífica no próprio Divaldo. Quem é que trabalha com Divaldo? Uma freira. Ela continua se apresentando como freira. Então ela mantém não é freira, Joana de Ângeles? Isso ela mesmo. Passa mensagens belíssimas, algumas coisas inclusive espíritas, mas ela mantém aquilo que ela acredita, que é a religião católica. Então, vamos nos esforçar mais, divulgar mais, cada um dentro das suas limitações. O Jeter, que é comunicador, a obrigação dele é muito maior do que a minha, lógico. E assim vai, né? Tá certo. A gente quer aqui agradecer a sua presença. Em nome do Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, quero agradecer a sua presença aqui no Encontro com a Cultura, em nome do público também presente e que nos ouve, né? E mais uma vez, Aguinaldo, as nossas melhores vibrações para que você continue produzindo com tal paixão o Espiritismo. Eu acho que essa é a boa paixão que a gente pode ter na vida. É a paixão pelo sagrado, a paixão por essa realidade que nos conecta ao nosso Criador efetivamente e ao Cristo que nos guia, né? Então, as nossas melhores vibrações a você, tá? Eu agradeço a oportunidade e eu não sei se é muita ousadia da minha parte, mas eu costumo dizer, não sei se eu cumpriria, que no dia que o meu trabalho, seja como dirigente de psicofonia, grupo de desobsessão, seja como escritor, eu não estiver fazendo com amor, eu paro. Eu também queria agradecer da seguinte forma, também vibrando positivamente, com muito carinho para você, e que você continue facilitando a nossa vida com os seus livros, porque você traz assuntos complexos de uma forma fácil de entender. Então, o nosso agradecimento é nesse sentido, né? Porque você está facilitando a nossa vida. Então, muito obrigada. Mais uma vez, sou eu que agradeço a oportunidade e espero realmente, se esta é uma das minhas missões, que eu esteja cumprindo a contento. E se há algum mérito nisso, eu nem preciso dizer aqui, mas aqueles que me acompanham, com certeza me ajudam, passam intuições. Se eu tiver possibilidade, eu transfiro todos os meus méritos para eles, que eu sou apenas um instrumento. Isso não me faz menor, porque para a coisa funcionar eu tenho que ser um bom instrumento. Então eu tenho que fazer minha parte, tento fazer da melhor forma possível.
E muito obrigado pelas colocações de vocês. Bom, como vemos, a mediunidade é uma coisa muito séria. Todo cuidado e todo estudo é pouco. É fácil nos tornarmos uma folha ao vento quando não estamos com as bases firmes e sustentados nas preces, nos bons pensamentos, para que a espiritualidade superior nos acompanhe. Vimos também que não devemos acreditar em todos os espíritos, em todas as comunicações. Há espíritos brincalhões que aguardam para nos cutucar. Temos que respeitar todas as religiões, mas também temos que saber discernir o certo do errado. O que é fé cega e o que é fé racional. Estarmos sempre com os melhores sentimentos e pensamentos e voltados para o bem nos defende de muitas e muitas coisas. Não esqueçamos que estudar o Livro dos Médiuns é muito importante. Todos os que se consideram dentro da doutrina dos espíritos precisam ler a codificação kardeciana. Mas ler entendendo, devagar. As nossas companhias espirituais estão ligadas com o nosso modo de ser e de viver. Vamos tomar cuidado. E se você quiser participar do programa, mande um e-mail para palestraemcasa@redemundomaior.com.br. O Palestra em Casa termina aqui e eu espero você no próximo encontro.